Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o nosso Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos a Salmos, vamos no Salmos 53. Vou ler com você o versículo 1 ao 1 e 2, e depois eu vou ler um pedacinho do versículo 6. Versículo não, verso. Salmos não tem versículo, Salmos tem versos. Então eu vou ler o Salmo 53, verso 1, 2 e um pedacinho do 6. Vamos lá. Com azedume dizem os soberbos, Deus já era. Suas palavras são gás venenoso que contaminam o ar. Eles envenenam rios e céus. Espinhos é o que produzem para vender. Do céu, o Eterno põe a cabeça para fora e olha ao redor. Procura alguém que não seja tolo. Um único homem que deposite sua esperança em Deus. Uma única mulher disposta a seguir a Deus. Pula para o verso 6. Existe alguém aqui que possa salvar Israel? Sim, Deus está aqui. O Eterno transforma a vida. Glória a Deus por essa palavra, por esses salmos de Davi. E ele vem falando sobre essas duas escolhas que nos levam a dois caminhos. Porque cada escolha, uma renúncia. Você escolhe esse, você rejeita esse. Você escolhe esse, você rejeita esse. Isso não tem como ser diferente. E Davi está falando aqui sobre essas escolhas. Quem escolhe ser dependente de Deus, estar em Deus, confiar em Deus, e quem escolhe rejeitar a Deus. Ele vem falando do que as pessoas são capazes de fazer, né? Quando estão afastadas de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência se nós olharmos aí fora. E a gente tem visto tanta maldade, tanta coisa tenebrosa. Porém, sabemos nós, e eu considero a gente que está aqui estudando a palavra, meditando na palavra, entendendo, compreendendo o que Deus está falando juntos, eu nos considero privilegiados. Sim, nós somos privilegiados porque nós entendemos. Davi vem falando aqui sobre uma classe de pessoas que escolhe não entender. Não quero saber de Deus, não quero saber de nada, para mim ele não serve para nada e para mim ele não existe. Esse Salmo 53 tem muito a ver com o Salmos 14, fala basicamente sobre a mesma coisa. Porém, lá vem falando sobre a misericórdia de Deus, sobre essas pessoas que no fim das contas acabam por entender. Aqui no 53 não, está decretando o fim, né? Uma sentença para essas pessoas que fazem o mal e que praticam o mal porque estão afastadas de Deus. Entenda, tudo o que é mal é o que está longe de Deus, e tudo o que é de bom, tudo o que é bem está próximo a Deus, está ligado diretamente a Deus, porque em Deus não existe nenhuma raiz de maldade, ele é 100% bom, sempre bom. A bondade de Deus, ela é uma das suas características, um dos seus atributos. E Davi vem falando aqui sobre a vingança, sobre o que Deus vai fazer com essas pessoas que escolhem ser mais. E ele vem falando ao longo de todo esse Salmo 53, vai falar sobre os predadores, como eles são predadores, como eles fazem maldade com as pessoas. Ele vem ilustrando, trazendo uma analogia de que eles comem as pessoas como refeições rápidas, nessa versão a mensagem. E tudo isso para nos alertar sobre o perigo de rejeitar a Deus em nosso coração. Nós não temos como ser bons longe de Deus, porque toda raiz de bondade procede de Deus. E se estivermos afastados dele, somos maus na nossa natureza. A nossa carne, a nossa humanidade, ela é má de nascença. A gente não consegue ter bondade quando nasce, quando é bebê. Mas é bebezinho inocente. Não, já existe ali uma raiz pecaminosa por ter sido gerado em pecado, longe, né, do que foi planejado para nós lá no Éden, que era uma vida para sempre, uma vida eterna, sem pecado. Porém, Adão e Eva decidiram pecar. Olha aí, quando eles decidiram por um lado, eles rejeitaram o outro lado.
que era a obediência. E é sobre esse paralelo que Davi vem falando aqui no Salmo 53. Mas no finalzinho ele fala sobre algo que dá esperança, né? E a palavra de Deus, ela tende a nos dar essa esperança. Aqui no verso 6 ele fala: existe alguém que possa salvar Israel? Salvar Israel de quê? De quem? Dessa galera que está afastada de Deus. Percebe? Tem muito a ver com o nosso cotidiano, o quanto temos sofrido, eu falo como população, na mão de políticos perversos, corruptos, malvados, o quanto temos visto a corrupção em todas as áreas da sociedade, seja nas escolas, nos consultórios médicos. Eu mesma, na última semana, fiquei muito preocupada com a minha saúde porque eu recebi uma receita médica que a médica simplesmente copiou e colou. Ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma outra pessoa e eu não me atentei aos detalhes porque ela determinava certo medicamento por um tempo e embaixo uso contínuo. Eu falei, meu Deus! E eram medicamentos pesados, medicamentos endovenosos que eu não poderia tomar em qualquer postinho. Eu tinha que fazer um dia de internação, porque se eu tivesse algum tipo de reação, eu ia ter que estar internada. Em 2024 eu passei por esse problema de saúde, né, que é um problema sério, decorrente da bariátrica. E para quem acha que emagrecer com bariátrica é fácil, não é fácil não, hein? É bem difícil porque você passa a sua vida, né? Tem o ônus do bônus. O bônus é você emagrecer, ter um pouco mais de disposição, mais saúde, Mas em alguns pontos, né? Em outros pontos a sua saúde fica bem debilitada. E foi o que aconteceu comigo. Em 2024 eu fiz essa medicação e eu estava bem doente. E aí eu fazia uma vez por semana esse day use de hospital que a gente chama, né? Você tem que ficar lá internadinha para fazer o medicamento, depois de um tempo você é liberada quando você, né, vem que você tá bem. Essa médica que me deu o diagnóstico errado, por maldade ou por imperícia, de fato, de um jeito ou de outro, ela não deveria estar exercendo a profissão, ela dizendo que eu precisava fazer essa medicação pesadíssima 3 vezes na semana. Falei, eu tô no vale da sombra da morte. Eu tô perto, né, de ver Jesus de perto. Meu Deus, que isso, vou morrer? Só que aí, inspirada, né, eu creio que o Espírito Santo, ele é nosso amigo de verdade. Quando a gente está muito perturbado, ele chama a gente para uma razão. E aí eu fui direcionada ao Espírito na minha médica de confiança, que é a minha ginecologista. Ela olhou e reparou nesse detalhe do uso contínuo em todas as medicações. Ela copiou de alguma coisa, colou lá e eu fiquei apavorada, né? Creio ter sido um ataque aí na minha mente, nas minhas emoções. Tinham compromissos importantes nesse período, então para tirar o meu foco do que Deus queria que eu focasse, veio essa atribulada, né? Que está certamente afastada de Deus. E, Fernanda, você está julgando pela aparência. Não, é porque quando a gente está em Deus, a gente tem uma outra aparência. E era nítido que ela não estava em conexão nenhuma com o Senhor. A aparência dela me dizia isso. Mas eu ainda assim, segui com a consulta e deu no que deu, foi uma tribulação danada. Tudo isso para te dar um exemplo de que todas as áreas da nossa vida estão corrompidas. É no banco, é no postinho, é no judiciário, é na delegacia, onde você estiver. As pessoas estão completamente desconectadas de Deus, estão dizendo em seus corações, não tem Deus, não tem recompensa, não vai acontecer nada, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Só que aqui o Salmo 53 vem trazendo esse alerta para que a gente não incorra no mesmo erro que eles, de andar distante de Deus. Qual é a preocupação do Senhor hoje? Filho, filha, não façam como eles. Esteja em mim, dependa de mim, recorra a mim, para que a sua humanidade não te leve por esse lugar onde eu vou precisar me vingar para cuidar do meu povo que está sendo massacrado por aqueles que estão longe de mim. Eu não terei piedade. É o que Deus está dizendo aqui no Salmo 53 e querendo trazer esse alerta para a gente nesse dia. Não se afaste de Deus. Toda raiz de maldade encontra-se neste lugar de afastamento. Quando você decide, porque você não é impelido por ninguém, você não é obrigado a afastar-se de Deus. É uma decisão muito pessoal, assim como aproximar-se dele. Tem alguns textos que eu quero ler com você, e lá em Romanos
Paulo vai falar sobre isso, Romanos 3. Ele vai reafirmar sobre o que Davi está falando aqui no Salmos. Romanos 3, 10 diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, do versículo 10 ao 18. Terrível. Terríveis são as consequências de quem terrível é a vida de quem se afasta de Deus e faz isso tudo aqui, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de sentimento de arrependimento. Não tem isso. E se afastando de Deus, o salmista vai dizer aqui que Deus transforma a vida. Ele tem o poder a todos que escolherem. Você pode ter sido essa pessoa que andou longe de Deus, que escolheu desprezar a Deus, renunciar a tudo que é da parte de Deus, mas eu creio que o Espírito Santo, ele é bondoso, e se ele achar 0,000001 de chance, ele entra e ele consegue nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E aí, como é que a gente vai entender a frase, né? O Eterno transforma a vida. E tem vários textos aqui. Eu quero ler um que me chama muita atenção. 2, na verdade, tá? Eu li 3, tá bom? Me perdoa. Romanos 12, 2 vai dizer sobre a nossa permissão. Deixar que o Espírito mude a nossa cabeça, E não se conformem com este mundo. Que mundo? Esse mundo dessa galera má que escolheu se afastar de Deus. Não se conformem com a maldade. Não se conformem com o que é mal. Não se conformem com o que está afastado de Deus. Não se conformem com este mundo. Mas transformem-se. Em algumas versões diz: permitam-se serem transformados pela renovação da mente, a sua cabeça ser transformada, para que experimentem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, eu amo esse texto. Também temos aqui o texto de 2 Coríntios 5, 17, Paulo também falando para a galera: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, esse comportamento, essa rejeição de Deus já passou, eis que se fizeram novas. Nós podemos mudar. E o último texto que eu quero ler, que vai arrematar essa conversa sobre esse paralelo, né, de bom e mal, de estar em Deus e estar afastado de Deus, é o Salmo 113, o 7 e o 8, os versos 7 e 8 diz assim: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O que o salmista fala aqui no Salmo 53, de fato, o Eterno transforma a vida. De quem? De todos que decidem estar com Ele. Eu quero muito que você entenda hoje que não é nada inteligente escolher andar longe de Deus. Primeiro, a sua vida vira um mar sem fim de maldade, de egoísmo, de amargura, de falta de fé, de falta de tudo. Longe de Deus nós não temos nada e acreditamos na ilusão desse mundo que podemos, sabemos que temos. Não temos. Longe dele nós somos pobres, necessitados, estamos no lixo, como diz o Salmo 113. Também quero muito que você entenda que, como no Salmo 113 nos fala, ele transforma a vida, que é o que diz aqui o 53, mas no 113 vai dizer que desse lixo, onde nós nos encontrávamos vivendo ao redor do nosso próprio umbigo, fazendo maldades para conquistar coisas e status, ele pode nos tirar desse lugar e nos transformar para o império da luz, para o reino do seu amor. Basta que nós decidamos. Então, perceba, a vida sempre é feita de escolha e cada escolha uma renúncia.
E por último, mas não menos importante, Deus é justo. Age no tempo certo, de maneira perfeita. E não ficam sem punição, sem retribuição, aqueles que praticam a maldade e escolhem andar longe de Deus. Hoje, esse devocional chega pra gente para nos incentivar a estarmos cada vez mais perto de Deus, cada vez mais escondidos debaixo da sua sombra e da sua potente mão, porque neste lugar nós temos livramento, nós temos salvação, nós temos uma mente transformada, nós temos uma vida transformada e passamos a estar assentados junto aos príncipes e princesas do seu reino com uma vida transformada depois que ele consegue, através dessa mudança na nossa mentalidade, nos tirar do monte de lixo e nos colocar como príncipes e princesas do seu reino, que é o que efetivamente somos, segundo o seu coração. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã, mais uma palavra liberada aos nossos corações, vinda diretamente do teu trono, Pai. Que privilégio é entender os teus objetivos e os teus projetos para cada um de nós. E hoje o Senhor quis nos ensinar acerca das nossas escolhas e decisões. Senhor, se for difícil para a gente compreender, que o teu Espírito Santo faça a gente entender tudo aquilo que o Senhor quis tratar conosco nesse dia, como o Senhor se preocupa em não estarmos andando como o mundo, mas estarmos alinhados com a tua palavra, pertinho do Senhor, para ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor tem determinado para a gente. Obrigada. Em nome de Jesus, não permita que nenhuma semente dessa que foi plantada em nós hoje seja ceifada pela vida, pelo cotidiano, pelas dificuldades, não. Mas que elas possam gerar frutos e vida através desses frutos, para que outras e outras mais pessoas possam entender essa verdade. Há recompensa para aqueles que praticam a maldade. O Senhor não está dormindo, tudo está diante dos teus olhos, e que nós possamos entender que melhor é estar junto contigo, porque em ti há salvação. No nome de Jesus, Pai, nos faça entender isso. Cuida de nós nesse dia, da nossa casa, da nossa família, filhos e filhas, esposos e esposas. Cuida do nosso trabalho, da nossa saúde física, mental e espiritual. Livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!